Gente, em um dos meus últimos vídeos que eu postei aqui no Instagram, eu compartilhei com vocês uma experiência que eu tive com o Senhor sobre o perigo de nós querermos cobrir o pecado, cobrir as nossas transgressões, achando que Deus não vai olhar e vai ver que debaixo daquelas vestimentas belas, limpas, perfeitas, há um coração podre, contaminado, imundo, cheio das coisas que contaminam e mancham o relacionamento humano com Deus. Deus tem uma maneira muito singular de falar comigo. Eu quero compartilhar com vocês uma lição que foi dolorosa para mim, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que em tudo nós devemos dar graça porque o Senhor é bom. Ele não corrige o filho a quem ele despreza. É o contrário. A Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ele ama. Então, se Deus tem te corrigido, se alegre. Tem pessoas que nem correções mais ouvem do Senhor. Tem gente que fica triste quando Deus corrige, né? Fica até chateado com Deus, mas meus irmãos, eu quero dizer pra você, se você é uma pessoa que Deus ainda continua corrigindo, se alegre. Porque tem muitos aí, eu acho que a grande parte, que nem correções mais de Deus tem ouvido ultimamente. Porque tá tão perdido, tão cego, tá tão distante de Deus que nem isso mais ouve, nem as correções. Enfim, vamos para a lição de hoje. Há alguns dias eu estava na casa da minha sogra e nós temos uma criação de algumas galinhas lá, né? Eu amo criar animais. E aí uma dessas galinhas ela começou a botar, né? Ela colocou uma quantidade boa de ovos, deitou nesses ovos e começou a chocar os ovos, né? Pra gerar os pintinhos, né? E aí anteontem eu fui lá e quando a gente foi lá no ninho, já tinha eclodido quase todos os pintinhos dos seus ovos, né? Mas restava ainda 2 ovos. E aí, ao olhar para um dos ovos, eu notei que ele estava com um pequeno furinho, porque o pintinho já estava furando a casca para sair. Olha só o que a ansiedade em querer ver a vida, em querer ver aquele animal, fez com que eu fizesse um grande erro e se tornou uma grande lição para minha vida. Presta atenção no que eu vou relatar para vocês. Aí, o que eu fiz? Acelerei o processo de eclosão daquele pintinho do seu ovo. Eu antecipei etapas e processos que naturalmente eram para que aquele pintinho fizesse. Ou seja, eu tomei a frente de etapas que não eram minhas, não era dever e não era obrigação minha, muito pelo contrário, eram naturalmente dever daquele pintinho fazer. Mas eu, na minha ansiedade, eu tomei posse daquelas obrigações, daqueles deveres e eu cometi um grande erro. E aí eu abri, né, descasquei aquele ovo, ele saiu perfeitamente do ovo. Só que a cloaca, que é a parte inferior que vai formar tanto o ânus do animal como a região onde ela vai colocar os seus ovos, ela não estava completamente formada. Provavelmente faltava algumas horas ainda que ele tinha que permanecer no ovo para que aquela cloaca se formasse, né, de forma completa e ele pudesse eclodir daquele ovo. Mas eu, na minha ansiedade, antecipei essas etapas. E aí a cloaca não estava completamente fechada. E quando o pinto está praticamente formado, está entre o 20º e 21º dia, porque geralmente as aves, gente, as galinhas, elas eclodem dos ovos no período de choco, né, de incubação, em 21 dias. Então, entre os dias 20 e 21, aquilo que sobra da gema, né, do ovo, ele é levado para dentro do intestino do pinto e ele é absorvido pelo próprio intestino para servir de nutriente para o animal e para também finalizar o processo de formação dessa região. E o que aconteceu quando eu abri aquele ovo, antecipei, esse pintinho não sobreviveu. Eu fiquei muito mal, muito triste, porque eu vi que através daquela atitude minha eu tirei a vida de um animal. Ainda que fosse um pintinho que estava nos primeiros momentos da sua vida, mas aquilo me abalou tão fortemente. E aí Deus, né, Deus é poderoso, ele sempre vem nos ensinar. Não foi diferente, justamente com essa experiência que eu tive. E aí o Senhor me trouxe a seguinte mensagem. Há um tempo, Jackson, determinado para todas as coisas. Há um propósito em tudo que eu faço. Se eu determinei que esse animal deveria nascer com 21 dias, era necessário que ele permanecesse durante todos esses 21 dias nesse processo de formação para que só depois disso ele pudesse sair do ovo. E ao você antecipar um dia desse processo, você viu que essa sua atitude gerou a morte desse animal.
Enquanto o Senhor falava aquilo, o meu coração foi entristecendo, eu fui ficando muito triste. Porque ninguém quer ver que em uma ação sua, uma atitude sua, gerou a morte de um animal, né? Ainda mais de um pintinho, né? De um feto. E eu passei o dia mal, muito mal. Eu juro pra vocês, eu fiquei muito mal. Eu orei, eu pedi perdão pra Deus, falei, Senhor, nunca mais eu vou antecipar etapas de coisas que não são minhas, ou na verdade até mesmo que sejam minhas. Eu preciso entender que é um tempo determinado. Eclesiastes diz isso. O Senhor, através dessa passagem, diz: há um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor, ele não erra em fazer as coisas no seu determinado tempo. Se é 21 dias, Jackson, é 21 dias. Não antecipe. E aí, eu aprendi com isso. Quantas coisas na minha vida o Senhor determinou um tempo e eu posso ter abortado por tentar acelerar o processo. Quantos sonhos eu deixei de viver na minha vida que eram sonhos que o Senhor tinha para mim por eu ter avançado uma etapa. Quantas promessas eu poderia não ter vivido por eu ter avançado etapas, por eu ter na minha ansiedade tomado partido e ido além daquilo que o Senhor tinha determinado. Ou pior ainda, quantos fardos nós temos carregados por estar levando cargas que não são nossas, porque a gente acha que a gente tem a capacidade de fazer muito, ou se sentir pressionado em fazer muito para o Senhor, achando que é isso que Ele precisa de nós. Uma coisa que eu aprendo com Deus é que o nosso esforço não compra Deus. Não é a quantidade que você faz que vai fazer o coração de Deus se alegrar ainda mais por você. Mas é a maneira que você oferece isso, é a maneira que você faz, é a qualidade daquilo que você oferece para Deus que chama muito mais atenção do que a quantidade. Às vezes o pouco que você oferece pode chamar muito mais atenção do que um cesto cheio, uma grande quantia. A Bíblia ensina que uma vez, um certo dia, Jesus estava ministrando e aí chegou o momento de ofertar. E a Bíblia diz que muitas pessoas ofertavam daquilo que sobravam para elas. Mas uma mulher, uma senhora, trouxe apenas um denário, mas era tudo que ela tinha. E ela entendendo que aquele que estava diante dela era merecedor daquilo, e eu tenho certeza que o coração dela se alegrou profundamente em ofertar tudo aquilo que ela tinha, e era só uma mísera moeda. A Bíblia diz que Jesus falou que aquela mulher, ela deu mais do que todos os homens. Então não é a quantidade do que a gente oferece para Deus que vai alegrar o Senhor, o coração do Senhor. É a maneira que nós temos feito. Então não adianta você querer acelerar processos na tua vida para querer que você já alcance o topo ou entregue de uma forma mais rápida para Deus aquilo que Ele tem pedido para você. Não, viva os processos, viva as etapas. Aproveite a caminhada com Cristo durante esse processo, porque em todos os processos, em todas as etapas, há lições que você precisa aprender. Então não avance etapas, não atrapalhe o tempo que foi determinado para que você não seja um gerador de abortos, que vai abortar as coisas, os planos, os projetos de Deus na tua vida. Não seja como eu que quis acelerar o processo e no final o que eu obtive foi morte. Eu aprendi com essa lição. Diante do Senhor eu vi que eu tenho que aceitar as etapas e os processos na minha vida. E quando nós vivemos as etapas e os processos, além de desfrutar da obra completa de Deus, do projeto completo, da promessa completa, a gente aprende durante essa caminhada. E é mais importante, eu acho, que a caminhada do que o final, em viver o processo, em viver a promessa. É que durante a caminhada nós aprendemos mais ainda com Cristo. Então é assim. Cristo, ele deseja isso de nós. Que a gente desfrute não é no final, é durante a caminhada. Que a gente aprenda não no final, mas em todos os processos, em todas as etapas dessa promessa, desse projeto dele na tua vida. Então desfrute, aproveite. Há um tempo determinado. Não busque acelerar. Não busque viver as etapas de forma mais rápida. Não é isso que Deus determinou para a tua vida. Porque o perigo disso é chegar no final e ver que você deixou de viver a promessa por tentar realizar no teu tempo, da tua forma, no teu jeito. E aí você vai se frustrar e se arrepender em não ter deixado Deus realizar no tempo dele, da forma dele e nas etapas que ele tinha para você. Então, desfrute no processo, desfrute nas etapas, para que no final você se alegre com o projeto completo, com a obra completa que Deus terá na tua vida.